Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, pode ser via internet ou pessoalmente, tanto faz. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que tá no Festival Internacional de Publicidade em Gramado. E ele vai me contar um pouco o que tá acontecendo lá. Ele até foi palestrante do evento. Vocês têm noção de quem é? Se vocês têm noção de quem é, escreve nos comentários, porque até agora ele não apareceu ainda. Agora nós vamos estar aqui com o Victor Abs. Victor Abs, tudo bem contigo? Salve, professor, tudo bem, cara? Tudo certo. Coisa boa. Sabe que eu sou um entusiasta, um apaixonado e hoje vivo, né, de podcasts. Então, assim, parabéns pelo teu. E eu acho que tu pegou uma das fórmulas que eu considero o principal caminho para o sucesso, que é a frequência e a dedicação para gerar o conteúdo e principalmente particularidades que só o teu tem. Então, parabéns. Pô, muito obrigado, cara. Tu já acompanhou o Coalando alguma vez? Claro, inclusive esses dias eu vi uma moça gamer conversando aí contigo. Sim. Aham. Jamile, lá de Sergipe. Lá isso, ela era de fora, né? E aí falou, pô, nem sempre a gente pode ir até a casa física das pessoas devido às distâncias. Claro. E ela era tímida, mas mandou muito bem. Eu acho que tu desenvolveu muito bem a conversa com ela para tirar o que tu precisava, Sim. né, para conduzir uma boa conversa. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado por saber disso, porque a gente tá falando aqui, eu tô vendo que tu tá com um boné da ProHub. Tu é CEO da ProHub, né? E ProHub hoje em dia é uma das maiores estúdios de podcasts de Porto Alegre e região, né? Eu gostaria de A gente é o maior estúdio de podcast do país. Primeiro e maior. país. A gente foi o segundo focado em videocasts do Brasil, só depois do Flow. Caramba, cara. Aham. E eles estão aqui, cara. Sério? Eu falei, tu deveria ter vindo. Eu queria- Tão velho. A gente Não estava deu, trocando uma cara. ideia com o Mário, com o Geiger, e hoje o Geiger vai palestrar também. E a gente vai entrevistar eles hoje aqui. Posso mostrar aqui um pouquinho? Pode, Aqui. mostra aí. A gente tá aqui, ó, na estrutura, vou dar, ó. Aqui, ó. A gente tá bem no centrão de Gramado, ó. Ali nós vamos Que da hora. pegar a igreja. Aham. Aí aqui a gente tá no Coreto, ó. E aí dentro do Coreto a gente consegue enxergar a estrutura toda do ProHub, painelzão. Que legal, cara. Aí, ó, dá um oi aí, ó. Opa! Meu sócio, Rafa, galera. E a galera do Comunicando e Andando. É o pessoal que toca um podcast lá, super foda com a gente, que sai na Market TV. Que legal, cara. Parabéns por essa estrutura aí. E eu queria muito estar aí, só que infelizmente coisas da vida a gente não consegue. Infelizmente queria muito, né? Mas foi muito importante a nossa presença aqui hoje, né, no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. A gente fez o primeiro painel do evento, que era sobre podcast como ferramenta de comunicação de marcas e criação de grandes conexões, né? E aí, como isso aqui é de publicidade, cara, a gente deu um toque nessa galera de, pô, por que vocês não estão oferecendo mais essa ferramenta para os clientes e empresas de vocês se comunicarem? E por que vocês ainda não estão apoiando os caras a pegar parte da verba que essas empresas têm para marketing e publicidade e alocar em bons produtos, como, por exemplo, o Coalando? Cara, o que aconteceu que faltou para vocês 700 publicitários, donos de agências se movimentarem nesse sentido? Então foi muito interessante para o nosso mercado, né? Cara, que da hora. Sabe, eu até brincava antigamente. Ah, CVC me patrocina, o Unesul me patrocina, porque eu vejo isso realmente sendo uma baita de uma propaganda para algumas marcas, né? E eu até digo e repito, que podcasts para empresas é o canal. É o que vai dar certo. É o que vai dar certo, porque, imagina, tu vai querer comprar esse plug aqui de transversor aqui de P10 para P2, tá? Tu vai... P2 para P10, desculpa. Mas tu vai querer comprar isso aqui, tu vai querer saber como que é isso aqui, é bom isso aqui o dourado não é melhor,
E se tiver um podcast falando sobre isso aqui, tu já vai tirar tuas dúvidas. Capaz de tu comprar até outro produto da marca, né? Com certeza. E deixa eu te perguntar, tu realmente vai até a casa? Isso, eu nunca vi um episódio que tu se direciona até a casa. Fui, cara. Fui. Fui algumas vezes, só que por falta de valor monetário, a gente não consegue fazer isso todas as vezes. Mas eu fui num estúdio de tatuagem. Eu fui num estúdio de tatuagem. Eu fui já na casa de uns amigos. Eu já fui em alguns lugares. Em estúdios de podcast já. Lá no Bairrista com o Arthur Gubert. Gravei com ele Tu lá. entrevistou... sim. Gravei Cara, com ele lá. a gente é do mesmo grupo lá do Arthur, né? Vivendo de podcast. Cara, é muito isso. E daí eu fiquei parado agora por causa do meu novo formato, que é com vídeo também. Antigamente eu era aquele tiozão que ficava falando, não, podcast é só áudio, é só áudio, é só áudio. Mas eu tive que me render ao vídeo também. Porque se eu não me rendesse ao vídeo, eu percebi que eu não ia mais pra frente, tu entendeu? Claro. Eu vou dizer o seguinte, tá? Ainda, meu irmão, é muito maior o consumo de podcast em áudio, tá? Sim. É muito maior. Por N motivos, né? Principalmente porque o podcast ele ainda é associado a um consumo enquanto tu tá produzindo alguma outra função. Eu tô, sei lá, lavando louça, eu tô malhando, eu tô no carro, eu tô, né, caminhando, aí o cara tá escutando um podcast. Mas ainda é maior o consumo pelo grupo feminino. E é elas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente é do tipo, abre uma tela, fica ali 1 hora viajando, assistindo um conteúdo. Mas assim, as pessoas quando elas gostam de determinado conteúdo, elas querem a experiência completa e ver faz parte, né? Sim. E principalmente a partir do momento que tu começa a colocar essa produção em vídeo, aumenta o teu valor perante o patrocinador, né? Claro. Tu consegue ter uma entrega melhor para esse cara. Sim, só que igual ainda assim tem que ter o cuidado das coisas, né? Tu não pode falar, olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo aqui? Tu tem... Pro áudio. Tem que ter esse cuidado. Faz o vídeo e esquece. Exatamente, eu vejo muito isso acontecendo hoje em dia. Eu acho que é uma coisa que a galera tem que... a gente tá fazendo um podcast ou um videocast? Os dois, entendeu? Então tem que... Então te adapta. Tem que te adaptar, tu tem que atender todo mundo, né? Ainda não tem como a gente atender a pessoa que não consegue escutar, né? Mas quando tiver como, a gente vai ter que fazer dessa forma. Mas me diz uma coisa, como é que começou a tua paixão pro podcast? Como é que veio essa ideia, assim? Como é que tu conheceu? Cara, eu sempre acompanhei os maiores, tá? O Inteligência Limitada, Flow, Podpah, tá? Mais voltado às pessoas que eu queria assistir, mas gostava do conteúdo. Mas o meu início, ele é um pouco mais romântico, assim, porque ali no meio da pandemia, uma das empresas já tinha falido, minha outra empresa estava muito mal. A gente ficava num grande complexo de uma casa antiga na Sertório com várias salas, e aos fundos ficava uma produtora de formaturas, que a gente só se conhecia, mas a gente não tinha nenhum tipo de relação na época, assim. Só que eles estavam muito mal, porque eles não tinham evento, né? Tinham acabado de investir num lugar novo, eu estava mal também. E aí começamos a pensar, cara, o que a gente vai fazer com esse espaço aqui? A gente precisa dar um jeito. Pegar a pandemia como sendo uma oportunidade e não como sendo só um balde de lágrimas, né? Claro. E aí, a primeira coisa que veio na mente foi que eu estava entendendo que existia uma grande dificuldade das empresas se comunicarem com as equipes no sentido de treinamento, novos entrantes, porque não conseguiam viajar para outros locais, porque não podia colocar um monte de gente na mesma sala. Eu pensei, vou criar uns infoprodutos aqui, umas videoaulas para dar treinamento. Outra coisa foi com as professorinhas, né? Fantásticas, maravilhosas professoras, gênias, só que muitas vezes analfabetas digital, foram colocados em frente a um celular para dar aula online e corrigir prova no Moodle. Tipo, what the fuck? O que é Moodle? O que what the fuck é Moodle, tá ligado? Como é que funciona essa porra? E aí isso aconteceu, e aí eu comecei a ver também que os profissionais comunicadores estavam gerando conteúdo das suas próprias casas e mandando sinais para as emissoras, começaram a gerar conteúdos paralelos e perceber que as marcas colavam neles e não nas grandes emissoras. Então eles viram mais valor e liberdade para produzir, só que uns conteúdos de M,
de ping, entendeu? Porque a qualidade final não era bacana. E os caras, para chegar em Tramontina, Lagueto, né, precisam ter uma entrega condizente com o que eles tinham antes. Daí eu pensei, eureka, esses caras vão precisar de suporte, porque quem oferecia podcast em áudio, cara, era as gravadoras de som, entendeu? Estúdio de som que botava lá no cantinho os microfones, os caras geravam, gravavam e davam pro cara. Sim. Aí eu, tá, vou fazer. Não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente fez com o que tinha em casa, em 13 dias a gente montou o primeiro estúdio, no 16º dia a gente teve o primeiro cliente, e aí, cara, um mês depois o Nego Di foi cancelado no Big Brother, desceu de volta pro Rio Grande do Sul, nos apresentaram, ele veio com um projeto, daí era o Nego Di, a Leo Oliveira, do Dagarve e o Boleiro, ou seja, na mesa tinha 10 milhões de Cara, seguidores. eu me lembro disso aí. Eu vou te falar que eu lembra assisti. do Fora de Com Área? certeza. Eu assisti. Eu não tenho a recordação exatamente, sabe? Mas eu lembro dessas pessoas tudo junto. E eu lembro da ProHub nascendo. Foi aí que a ProHub nasceu de fato, e aí estourou, porque, cara, fazia um episódio dava 50 mil views rápido, assim, sabe? E aí com a marca da gente, assim, então foi uma coisa muito bacana, e a partir dali na roda girou bem, assim, hoje a gente tá aqui. Cara, que legal. Parabéns por toda essa construção, porque isso requer esforço, né? As pessoas olham e não veem o trajeto todo que a gente passa pra chegar onde a gente quer chegar, né? Então, E o dia a dia da parada, né, cara, que é trabalho, né? É trabalho, é dedicação, é constante inovação, porque por mais que a gente tenha criado o mercado de podcasts no sul do Brasil, e a gente criou, a gente que botou preço, a gente que viu que tipo de entrega que esse mercado precisava, a partir da gente se criaram vários outros estúdios, ou seja, se criou de fato um mercado em volta disso. Ainda não tem um curso do Senac de dar aula de operação de podcast, técnica para podcast, técnica para podcasters, mas vai ter. O mercado está nascendo. Existem as oportunidades, alô Senac, né? Mas a gente precisa, com novos estúdios, a gente precisa se manter constantemente estudando e inovando, né? Para assim, continuar no top number one. Number one do Sul, né? Mas, e cara, tu acha que, tipo assim, ó, é barbada ter um podcast? Porque, ao meu ver, é fácil tu ter um podcast. Não é difícil. É só tu sentar com o teu celular e tu já tem um podcast. Tu entendeu? É simples, só que eu vejo que as pessoas querem qualidade. E a qualidade tu não consegue com pouca grana. Tu tem que ter bastante grana pra ter uma qualidade top, top, top. Por mais que hoje em dia a gente tenha algumas inteligências artificiais, o áudio, tu grava no teu celular aí, no teu WhatsApp, tu bota no Adobe Enhance e fica melhor do que o do Flow. Tu entendeu? Só que o problema é a câmera. O que tu indica pra galera que tá começando, assim? Cara, grava com a tua webcam, grava com o teu celular, o que tu indica? Qual que tu acha que é o caminho a se seguir pra ter um podcast? Primeiro quer tirar um projeto do papel, tira, caralho! Sabe, meu? Para de achar, sabe, dificuldade, problema, meu. Pega teu fone de ouvido, pega teu celular, coloca ele num pedestalzinho, acha um bom fundo, bota uma iluminaçãozinha de frente, aquele ring light que tu compra ali no camelódromo da tua cidade lá, R$60 e faz a luz, meu, e convida teus parceiros, inicia. Só que assim, vamos lá, se tu vai começar de forma caseira, artesanal, cara, pensa bem no teu editorial, pensa bem no conteúdo do teu podcast, pensa bem nas pessoas que tu quer convidar, pensa onde tu vai se diferenciar, porque se tu abrir um produto hoje para fazer exatamente a mesma coisa que o Flow faz, cara, tu sabe que tu vai remar. Já existem grandes players estabelecidos no mercado para podcast de entretenimento, de entrevistas sobre assuntos gerais de gente famosa, entendeu? Começa a pensar que de repente tu pode ter conhecimento em determinado nicho e se tu explorar aquele nicho, a base que tu cria vira o teu coletivo, sabe? Então, assim, explora isso porque isso tem valor. Então, eu iria por esse lado. Colocaria o telefonezinho, pode ser uma webcam, não pode. Ah, Vitão, mas é muito caro para o cara ir com o profissional.
beleza, é o segundo passo. Se tu quiser já partir do profissional, a partir do momento que tu entra numa postura tipo essa que a gente está aqui agora, te abre portas para convidar o seu Felipe Melnick para sentar na mesa, convidar o governador do estado, porque tu consegue ter uma estrutura para receber esses caras e aí tu eleva o nível e o padrão do teu podcast. E outra coisa, a partir do momento em que tu passa para esse nível profissional, tu eleva também o valor que vale o teu produto perante as marcas. Ou seja, no primeiro momento essas marcas te dão um valor suficiente para tu bancar o custo de ter um podcast de nível profissional, de nível internacionalmente reconhecido, mas a partir dali, né, tudo o que vem é lucro. Então, assim, qual o teu objetivo com o podcast? Essa é a primeira pergunta a partir do momento em que tu faz a pergunta de eu vou botar, faz ou não faz, bota um fone ou não bota. Cara, o que tu quer com isso, né? Isso é extremamente importante. Cara, isso é verdade. Isso é verdade. Eu vivo o meu podcast, entendeu? Eu pessoalmente, assim, falando por mim, não posso falar pelos outros, falo por mim. Eu vivo o Koalando no Espaço, porque é o que eu gosto. Eu até tatuei o login do Koalando. A nova logo, até tatuei. Que ficou muito bom. Quem é que fez? Foi a Thay Tatua. É uma tatuadora aqui de Canoas, que ela fez essa aqui primeiro. E daí quando ela fez essa aqui, eu comecei a olhar essa tatuagem aqui. Cara, vai ser meu novo logo. Tô nem aí, desculpa tá aí, mas é o meu novo logo. Então, cara, é a minha vida isso aqui, né? Porque se tu for pegar todo o meu podcast do início até agora, tu vai ver muita coisa acontecendo. Pô, 3 anos já quase, né? Então... Tu tem apoiador, não? Não, cara. Ah, já tive. Eu tive 2 apoiadores, um trocando serviço comigo e o outro que era como que é o nome? Uma loja virtual de guitarra que me apoiou 4 jogos de corda, que deu R$200 isso total. A gente tá buscando, tô buscando, mas a galera realmente, como tu falou no início, a galera não olha pro podcast sendo um ramo, né? Tipo, um lugar pra botar o dinheiro. E também, por conta de views e etc., o cara acaba não conseguindo tanto, porque a marca quer views, a marca quer monetização, digamos assim, tu entendeu? E isso acaba complicando um pouco. Claro, claro que sim. Mas, cara, a marca quer views, cara, ela quer views. Mas tu entende que existe, quando a gente faz um formato nichos, tu precisa montar uma comunidade. Comunidade, 100 pessoas já é uma comunidade com poder de conversão, entendeu? Claro. Então, assim, tudo depende, cara. Tudo depende mesmo. Sim, nesse ritmo que no podcast, tudo depende. Qualquer lugar, tudo depende, porque não adianta tu ter 1 milhão de seguidores e tu entregar só pra 50, né? É. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida, que é... Aí eu até pedi pra galera ver, né? Quando você vai falar com o cara que faz podcast todo dia, o cara um pouco é entrevistado, um pouco entrevista, né? Com certeza, tem que ser. Deixa eu te perguntar, a galera até... O pessoal escreveu errado na agenda quando foi agendar a nossa primeira vez lá, que acabou não dando desencontro. Mas por que Koalando no Espaço? Qual é que é dessa história? Cara, assim, ó, tem 2 histórias pra isso aí. A história real e a história que eu conto bonitinha, né? Tem... A história real e o romantismo. Exatamente. A história real, cara, é que eu sempre gostei de koala. Eu sempre achei bonitinho e fofinho. Eu criei uma playlist no meu celular, no meu Spotify, lá em 2014, muito tempo atrás, chamada Koalando, com um koala vestido uma camisa social. E eu, cara, isso aí, deixei lá. A playlist ficou muitos anos a playlist. Daí quando eu tava aqui sentado, gravando, pensando, vou ter que ter um nome de podcast. No primeiro episódio, no piloto, tava dizendo assim, eu até falei, cara, esse podcast não tem nome, porque eu não sabia o que ia ser, e só gravei, entendeu? E quando eu tava sentado aqui terminando de digitar, eu pensei, cara, como é que pode ser o nome? Então, Koalando no Espaço, veio o nome na cabeça, sabe? Só veio assim, daí eu comecei a pensar sobre o que é Koalando no Espaço. Eu pensei, cara, como eu tô conversando contigo, pode ser um lagarteando no espaço, entendeu? Lá dando uma conversada, entendendo as pessoas, assim. Mas é basicamente lagarteando no espaço. Entendeu? Entendi. Uhum. Não tem uma história muito, muito bonita por trás, mas veio na cabeça esse nome. A história não precisa ser bonita por trás, né? Ela só tem que ter uma história, né? Tem que ter um motivo. Tem uma história. É por causa por causa de um koala em específico que tá vestindo uma camiseta florida. Irado. E aí hoje tu tatuou Tatuei, cara.
Tatuei porque é a minha vida, tu entendeu? É a minha Tá aí vida. 400 e poucos episódios, não? Cara, tá em 200 e poucos, quase 300. Quase 300, já passou 250, tá 257, eu acho, 8, por aí. Hoje, até, no dia que a gente tá gravando agora, vai ser um episódio às 6 horas que eu tenho que editar ainda, que eu não tive tempo de editar, tu entendeu? Mas eu não vou deixar pra amanhã, eu vou deixar pra hoje, porque isso quem me falou foi o Leandro Neco, que eu não sei se tu conhece quem é. Não. Ele faz o podcast Diário de Bordo com a Jéssica Greco. Ele foi baterista do You Like da Topas. E eu comprei um curso de podcast dele, porque quando eu comecei a ouvir podcast, eu tava ouvindo o Caixa Preta com o Arthur Gubert, com os Manioto, e daí eu comecei a conhecer o mundo de podcast, conheci o Diário de Bordo, comecei a ouvir, comecei a entender, e o Leandro Neco lançou um curso de podcast, e eu fiz aquele curso. E nesse curso ele falou, cara, frequência tem que ter no podcast. E depois disso eu só ouvi frequência. Então, por conta disso que eu posto sempre e não deixo falhar o horário, entendeu? Porque eu vejo que frequência é muito importante. E tu tá indo bem, assim? Tá sentindo uma evolução em número de views? Como é que tá isso aí? Cara, aos pouquinhos. Aos pouquinhos tá crescendo. Aos pouquinhos tá crescendo. Devagarzinho, né? Passinho de tartaruga, subindo um degrau por degrau. Mas tá crescendo aos pouquinhos. É. Esse curso é um curso online que ele fez? Do Neco, sim. É dar ideia ao microfone. Dá ideia ao microfone. Isso aí, muito bom, cara. Muito bom. É. Recomendo pra todo mundo. Pra começar um áudio, é podcast. áudio? A ideia foca é áudio? A ideia é áudio. Inicialmente é áudio. Mas é muito bom, cara. É muito bom. Que massa, cara. Eu vou dar uma olhadinha nisso aí. Dá uma olhada. Tem um monte de coisa que ele fala que hoje em dia já... Olha aí o Luquinha. Meu irmão deu um oi. Cara, mas... enfim. Vamos focar aqui numa coisa que eu quero saber, tá? Quando tu vai botar um podcast na ProHub hoje em dia, o que tu quer que esse podcast entregue para o público? Porque hoje em dia tu é o CEO da ProHub. Tu quer levar a tua marca para um outro patamar, digamos assim. Então, não quer parar de crescer. E o que tu diz para um podcast? Cara, eu quero ter um podcast na ProHub, beleza. O que eu preciso ter para ter meu podcast na ProHub? Só verba? Já adianta? Ou tem que ter um conteúdo? Cara, assim, como a gente está praticamente sempre lotado, né? Existe um processo de, no mínimo, de avaliação de expectativa do cliente, né? O conteúdo, cara, se for fazer uma marca, e o cara tem uma marca de, sei lá, miçanga, e aí o cara vai falar só sobre a empresa dele de miçanga, eu vou dizer, cara, você até pode fazer esse investimento, mas assim, entenda que isso em questão de resultado de visualização não vai existir, sabe? Não é assim que funciona. As pessoas não querem saber sobre a tua marca especificamente. Elas querem saber de geração de conteúdo. Vou fazer um podcast para falar sobre... Eu quero divulgar a minha marca que produz miçangas, tá? Não, então tá. Então nós vamos falar sobre lifestyle da praia, de pessoas que vivem do surf e da economia local de um mundo praiano. Dia a dia, de ir embora, né? Sacou? Beleza, e em volta disso tá minha marca da miçanga, tá ligado? Mas, meu, estou falando com um cara que vende as miçangas dele na beira da praia, que conta a história dele, de que ele morava no interior do Rio Grande do Sul. E tu entendeu que a gente tá falando de lifestyle, que a gente tá falando de geração de conteúdo, que a gente tá falando daquilo que a gente curte só no verão, vendo as pessoas passando com cor de, né, cara, sim, pretão de tanto ficar no sol, o cara fica pensando, puta aqui do caralho, que veio isso aqui porque tá num momento bom, aí tu vai escutar a história dos caras, história muito louca. Cara, se tua marca estiver envolvida nesse meio, faz sentido colocar. Então, acho que isso é muito importante ter. Não sou eu que vou dizer não pro cara. Eu presto serviço, entendeu? Se o podcast não é meu, não é assinado pela ProHub, cara, tu que sabe, mas eu vou ter essa conversa contigo. Eu vou alinhar expectativas contigo antes, entendeu? E ainda vou te colocar sugestões de talvez melhorias e adaptações para que aquele teu produto funcione dentro do que tu tem de expectativa de resultado para ele. Mas assim, é isso. Mas hoje eu visualizo o mercado muito diferente, né? Muito diferente. O mercado mudou muito dos últimos... Cara, eu acho que todo mês muda o mercado, né? Muda o mercado toda hora, porque as pessoas querem coisas mais rápidas. Eu acho que eu até pensei, até queria perguntar pra ti uma outra coisa.
Tu acha que o podcast tá no início, meio ou no final já da história? Porque, tipo assim, ó... Porque, tipo assim, ó, eu tô vendo que, por exemplo, um podcast, o nosso episódio tá durando meia hora, 25 minutos. E os vídeos do TikTok, do Reels, do Shorts duram 1 minuto, 15 segundos. Como é que tu tá vendo essa questão? Como é que tu vê essa situação que tá acontecendo no mundo hoje em dia? Porque me apavora. Quero saber se te apavora também ou se só eu que fico apavorado com isso. Ô meu, tá ligado que esse é o assunto que permeia os corredores entre todo mundo, né? Então, assim, o que é essa dor que tá te apavorando hoje é a mesma dor que tá apavorando todos os outros produtores de conteúdo que estão atentos e todos os outros produtores de podcast, porque essa é uma verdade. E tu tá trazendo um ponto que viralizou nos últimos dias, que foi a postagem do Felipe Neto, onde ele se posicionou para poder fazer um burduinho, para conseguir alcançar as grandes, o YouTube, por exemplo, eu não sei se tu viu essa postagem, mas esse burdurinho veio muito por causa disso, que o Flow entrevistou o Galvão Bueno. Foi a segunda vez que o Galvão Bueno falou fora da Rede Globo. A primeira foi com o Duda, que a gente produziu esse episódio com o Galvão Bueno lá na Buenos Aires, e foi bem, assim, o resultado. Meu, esse episódio eu vi foi incrível. Lá na Buenos Aires, ficou muito legal. Da hora, meu. Parece uma produção de quando o cara faz... Como é que é o nome, cara? Cinematográfica? Documentário, parece muito, cara. Ficou muito da hora. O vai e vem de câmera, né? Saindo daquele cenário da churrasqueira, indo pra outro. Cara, incrível. Ficou muito bom. Obrigado. E aí, a segunda vez que ele fala no Flow e, cara, tinha 15 mil pessoas ao vivo. Não faz sentido, entendeu? Nenhum. O Flow mete muito mais e pelo amor de Deus, o Galvão Bueno mete muito mais. O Duda meteu praticamente isso. Só que o Duda tem 250 mil inscritos no canal. O Flow tem 7 milhões, entendeu? Então, assim, o que acontece? Isso já é o algoritmo boicotando o processo para conteúdos longos, porque ele está focado, igual a plataforma vizinha, que pessoas consumam conteúdos de no máximo 2, 3 minutos, que fiquem viciados o dia inteiro correndo, bum, 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 e não que tu fique 3 horas vendo um conteúdo mais complexo e tal. Então, assim, perigoso mas eu acho ainda que vai ter ajustes, eu acho que vai ter... Eu acho que eles não ganham essa guerra, tá? Não é o momento, a gente não perde, né? Sim. Eu acho que a gente não perde nesse momento quanto a isso daí, porque essas plataformas, elas dominam, mas elas precisam dos infoprodutores, entendeu? Claro. E tu acha que o podcast hoje em dia tá no meio ciclo de vida, já no final, no início? Essa era a tua pergunta, né, inicial. Cara, eu acho que o podcast 1.0, ou seja, podcast formato Flow, que as pessoas que também jogam futebol, fazem churrasco, na mesa tomando uma cerveja, e aí então a gente podia transformar isso num podcast. Claro, pode transformar, vai ser um papo bacana entre vocês, mas quem tá curtindo isso são vocês, entendeu? Vocês transformaram isso em algo gravado, certo? Claro. Agora, tem poder de impacto de marca, eu não sei. Acho que não, porque os grandes players já dominaram esse mercado. Marketing share já está dominado. Tu vai ter uma formiga dentro de um mercado gigantesco. Mas eu vou fazer um podcast nicho, um podcast de comunicação de marcas. Cara, aí sim, eu vou fazer um podcast. Eu sou dentista, vou fazer um podcast para dentistas e eu tenho uma comunidade de dentistas que me escutam. Sucesso! Se tu botar 300 dentistas a te acompanhar, sucesso total. E aí, nesse formato, eu acho que a gente nem começou. Porque isso, se tu pensar no podcast, não ele como fim, mas como meio, isso daí é uma ferramenta de muito tempo ainda de exploração, entendeu? Já está sendo explorado há muito tempo, né? A gente vê um Jovem Nerd aí, que começou em 99, o site e o podcast deles em 2009, 2010, alguma coisa assim, e estão aí até hoje, né, cara? Então, isso é mais uma prova de que não tá no final, tu entendeu? Não tá no final, cara, não tá no final. Tem muito a se explorar nesse mercado ainda, mas é como eu te disse,
Antes de iniciar, quais são os meus objetivos com isso, quais são as minhas expectativas com isso e aonde eu quero chegar. Com tudo isso bem traçado, avalie o que estão fazendo, pense em inovações, pense em se comunicar com nichos, pense em criar uma comunidade que aí tem poder. Eu iria por esse caminho, assim. Ah, coisa boa, cara. Coisa boa. Tchê, fiquei muito feliz de trocar essa ideia contigo. Vou deixar tu aproveitar Gramado aí. E eu quero saber as tuas considerações finais e redes sociais para quem tá nos acompanhando. Cara, primeiramente queria agradecer pelo convite, é um prazer. Eu acredito que podcast é sobre isso, né? É sobre pessoas aceitando, participando e fazendo parte dos conteúdos de quem a gente convidando, porque é a nossa comunidade e a gente tem que dar poder a ela e fortalecer. A gente tem que se fortalecer independente do tamanho que tu é. Pode ser o Dagales, pode ser o Arthur, né? E eles vivem de convidar pessoas para participarem dos negócios dele. Então, eu acho que para essa roda virar, tu também tem que fazer e ele também tem que fazer, e aí todo mundo acaba se ajudando e gerando conteúdos, porque isso é importante, a nossa comunidade tem que se fortalecer, tá? Parabéns pelo trabalho aí. Redes sociais, @VictorAbscruz no Instagram, tá? E @Estúdio ProHub, S-Mudo, Estúdio ProHub, no Instagram também, para acompanhar aí os podcasts e as nossas produções e dicas sobre podcast também. Coisa boa, coisa boa. Então, cara, eu que te agradeço muito por ter aceitado participar aqui do Colando. Como tu falou, a gente tem que se ajudar, a comunidade tem que ir pra frente, tem que olhar pro lado, não dá pra só botar aquela viseira de cavalo e ir reto, né, cara? Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente, exatamente. Sozinho a gente não chega lá, mas juntos nós chegaremos. É verdade. Cara, muito obrigado mesmo de coração aí, tirou um tempinho pra falar comigo, ainda mais nesse evento incrível que tá acontecendo em Gramado. E queria falar muito mais contigo, mas como a gente conversou também aqui, os nossos episódios não podem ser muito longos, porque senão a gente acaba perdendo o lado para aqueles outros menores conteúdos de 30 segundos, né? Mas então, cara, muito obrigado mesmo de coração. E pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir ele nas redes sociais, já voou na tela aí tudo que ele falou. Também vai seguir o Colando, a Arbítrio, vai seguir todo mundo que tá com a gente. E ativa o sininho aí, se inscreve, compartilha pro teu amigo, deixa um comentário. Cara, faz tudo o que tem que fazer aí, vai estar tudo escrito pra tu aqui na tela. É isso, um beijo, se cuida e até mais e tchau.